a todos. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor, ó, a paz do Senhor. Isso aí? Isso aí? Apareceu uma mensagem para virar dispositivo. Opa! Mais uma noite de live. Marcos, parece que você está mais escuro que eu aqui. O que acontece? É o foco da luz auxiliar? Será? Não, isso que acontece. Deixa assim. Tá vendo que você parece que está mais... Você é mais preto que eu, mas parece que está mais escuro. É reflexo da... Mas você percebe que do seu lado tá mais um pouco claro. mais claro? O lado de cá está mais claro. Acho que eu estou pegando bem o foco da luz né? Chega um pouquinho para cá assim, ó. Vamos acertar a luz aqui, as questões técnicas. Não, mas mesmo assim, ó, é eu mesmo. Eu tô mais escuro mesmo. Na escuridão. Pode dizer isso mesmo. Tá lindo. Alguma coisa acontece com a tela aqui. Bom, o fato é que nós vamos falar hoje o Salmo 139. 139. Isso. E vamos lá para a leitura do Salmo 139. É um salmo, não é muito extenso, né, Marcos? Eles são 24 versículos, né? É um pouquinho extenso. Assim, é muito, né? Se for pegar o 119... Não, aí não tem comparação, não tem nem comparação. Também você vai ler, eu leio? Deixa eu ler. Então vai lá. Para mim, né? Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Secaste-me o meu andar e o meu deitar, e conheceste todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra da minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde irei eu, o meu espírito, ou fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu estás. Se fizermos no céu a minha cama, eis que ali estás também. Se tornar a asa da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser de certo que as trevas me esconderão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite te resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois pusestes o meu interior, entremeceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo tão terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não se foram encobertos, quando no oculto fui formado e entremecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosas são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se eu contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Senhor, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, pois, de mim, ó homens de sangue, pois falam malvadosamente contra ti, e os teus inimigos tornaram teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Aborreço-nos com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Senhor, e conheces o meu pensamento. Prova-me e conheces os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guie-me pelos caminhos eternos. Amém. Amém. Salmo lindo, né? Esse salmo é forte. É um salmo poderoso que fala da onipotência, onipresença e onisciência de Deus. E aí, Marcos, a gente vai falar a respeito dessas três características que só Deus tem. Só Deus, né? Tipo assim, a gente vê aqui claramente, né? Claramente, tipo assim, o que Deus pode fazer na vida do ser humano, né? O que Deus pode fazer na vida do ser humano e como ele se apresenta na vida do ser humano, né? A gente vê aqui, logo no início, né? A gente vê aqui Senhor.
Mas se você pegar o original, no original do hebraico, né, não traz Senhor, traz o tetragrama sagrado, né? Já fez vídeos já falando do tetragrama sagrado, né? Do nome de Deus, né? E aqui ele fala claramente: Senhor, tu me sondas e me conheces. Se a gente ler esse salmo aqui, conhecendo um pouquinho do livro de Apocalipse, logo no começo, primeiro capítulo, a gente vê como Jesus Cristo, como Yeshua, né, se apresenta a João, né? Vamos ler? Vamos lá? É um capítulo 1. Capítulo 1. Se a gente quiser falar Apocalipse em hebraico, a gente pode ler Gliana, né? Gliana. Pode começar do primeiro versículo ou você quer ir no específico já, direto? Pode pegar aqui, né? Pode sim. Revelação de Jesus Cristo, Apocalipse capítulo 1, né? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e de todos os 7 espíritos que estão diante do seu trono. Diante do seu trono, né? Beleza. Só Um parênteses? Um parênteses aqui, né? Que a gente vê aqui no versículo 4, né? João, as 7 igrejas da Ásia Menor. A gente já conhece a história da igreja das 7 Ásia Menor, né? Mas a gente pode falar assim uma live futura, né? Graça e paz da parte daquele que era. Quem pode falar isso? Quem era, que é e que há de vir. Ninguém pode falar isso a não ser Deus. Continuando aí, né? Aí tem um detalhe legal aqui sobre os 7 espíritos, a gente pode falar sobre eles também. 7 espíritos, o capítulo 11 o capítulo 11 de Isaías. Isso, Isaías 11. Uma vez estava falando... versículo 2. Inclusive o castiçal, sim, que tem as sete velhinhas. Sim, que aquelas 7 velhinhas representavam esses 7 espíritos. É uma referência a esses 7 espíritos. Eu não chamo castiçal, eu tenho um nome correto, fugiu da minha mente agora. Tem um nome correto. Isso. Aí, nossa, foi uma polêmica no ministério lá com o Greg, uma vez por causa dessa história aí. Aí tinha que pegar lá em Isaías e ler, explicar para as pessoas, para poder tirar Mas qual foi a confusão? porque falaram que não existiam 7 espíritos. Entendeu? Então, aí existe o espírito da sabedoria. Eu tive que ler lá quais são aqueles 7 espíritos e o que eles representam diante do trono de Deus. Quando a gente fala assim, espíritos, né, são emanações do Eterno. Porque a gente vê que existe um só Deus, ok? Sim. A gente pode falar numa live futura. E também existem outras interpretações que dizem que esses espíritos são anjos, que são considerados como espíritos, mas que são anjos com funções específicas, né? E quando Deus quer fazer algum tipo de movimento e fazer alguma coisa envolvendo aquela coisa, ele vai mandar aquela função específica, né? Mas então, exclusivo. Essa parte do espírito é uma emanação de Deus. Amém. E depois, um dia a gente pode tratar sobre isso. Pode tratar feito espírito de Deus também. Que isso daí é um entendimento tradicional hebraico. Você está dizendo que essa emanação. Isso, hebraico. Porque, tipo assim, a gente falar a respeito de Trindade vai envolver muita coisa, vai envolver na base da igreja. Sim. Então tem igreja que não aceita e a pessoa pode ser até expulsa da igreja. A gente falou da Trindade já? Nunca falou. Nunca, né? E é muito estreito. Que é um negócio polêmico. É muito estreito porque, tipo assim, a gente tá falando para falar da base da igreja. E até a compreensão da Trindade, a pessoa imaginar como pode ser 3 em um. Então, e a base da igreja, a pessoa pode ser até expulsa do ministério porque você está falando a respeito da Trindade. Exatamente, o pessoal trata como heresia, né? Como heresia. Então, beleza. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel, testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou
dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus seu Pai. E a ele glória, poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até que os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, aqui também fala que a gente, né, fala. Quem pode falar isso aí? Que é o Alfa e o Ômega. A gente lê o Alfa e o Ômega assim, né? Só que está numa versão grega. Tá que é o alfabeto. Mas se você pegar na versão hebraica, você vai ler Aleph e o Tav, que é a última, a primeira e a última lá. Essa Aleph e Tav, né? A gente vê logo no princípio lá da Bíblia hebraica, Bereshit bara Elohim ela fala, está falando o Alfa e o Ômega, que aparece quem é o Alfa, quem é o Alfa e o Ômega. Só existia um só Deus, né? Então a gente... né? E se você quiser trazer para o português, fala que eu sou o A e o Z. Então, o português não, porque o português... Eu sou o A e o Z. Veja meu. O português sempre está tirando alguma letra e colocando alguma letra. Lembra que... Sim, mas depois entrou no nosso calendário o A e o Z, o do Y e... W, então, mas o importante é que o A e o Z continuam. O primeiro e a última. Enfim. Pode colocar qualquer coisa no meio, o A e o Z. Tá lá. Né? Mas esse aqui que é o versículo que você queria chegar, né? Não, chega aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, no versículo 12. Vamos ler a partir do 12 aqui. 12. E virei-me para ver quem falava comigo. Isso. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, branca como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como que se tivesse sido refinado numa fornalha, e sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto, e ele me pôs a mim, à sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Até 18. E o que vive, fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Tá vendo aqui, quando ele fala no versículo 17, a última parte, B, não temas. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o Aleph e sou o Tav. Jesus Cristo já falando que ele é o Aleph e o Tav. Quem pode falar isso? Só Deus. Ok? Só Deus. Mas mais uma coisa que corrobora a questão da Trindade, né? Que a atribuição dele ser como Deus. Então, a Trindade é uma coisa muito estranha. Sim. Porque ele está lá, quer dizer, como que ele pode também ser o Alfa e o Ômega, né? E a gente vê, por exemplo, dos entendimentos que a gente tem, né, que Deus mesmo que falou, eu mesmo farei o sacrifício por vocês, né? Então que ele era. E o próprio texto de João fala, né? O Verbo se fez carne. O verbo estava com Deus e era Deus. E o Verbo se fez carne. E habitou entre os homens. Beleza. Então, o que a gente vê aqui, né? Quando João viu, né? Ele viu um ser, um homem, né? Cabelo branco. Isso tudo vai ser explicado quando a gente lê ali no capítulo 2 de Apocalipse. No capítulo 2 até o 3, quando ele se apresenta às igrejas. Ele se apresentou dessa forma a João. Olhos como chamas de fogo, que são o quê? São tudo isso aí, são características?
sinais, né? Vamos falar sinais. O que representa o olhos como chamas de fogo. A capacidade de olhar a pessoa e penetrar na mente da pessoa para saber que a pessoa pensa ou não pensa. Quem pode fazer isso? Só Deus. Ok? Então a gente vê no Salmo 133 as mesmas características. 139, as mesmas características que apresentam lá de um ser todo-poderoso que lê, que conhece as mentes e os corações, os rins, né? São das mentes e os rins em Cristo. Ok? A gente lê a parte da igreja, da igreja de Éfeso. Ele fala aqui na igreja de Éfeso, né? No versículo primeiro. O sondar o coração é uma interpretação ocidental, né? É isso, ocidental. Porque o negócio fala sempre os rins, né? Então, porque o rim que faz filtro do sangue, né? Então, tanto o rim quanto o coração, um é ligado com o outro, né? Sim. Pode ver que... O coração bombeia, né? Exatamente. Qual é a função do coração? A função do coração é bombear, é fazer circular o sangue no corpo da pessoa. Mas o que limpa o sangue mesmo é o rim. Mas o que limpa o sangue realmente é o rim. Ok? Porque se o rim estiver comprometido, a pessoa morre. Exatamente. Mas o coração também. Então, o pessoal consegue viver com um pouco de dificuldade, né, com o coração. Com o rim. Não digo assim com o coração, o pessoal, coração não aquelas coisas. Se a pessoa se poupa de alguma coisa, a pessoa consegue viver bem melhor do que sem o rim. Sem o rim a pessoa sofre mais. Sofre mais, porque o rim que tira todas as impurezas do sangue, toxina, né? Toxina do sangue. Porque, tipo assim, o nosso corpo produz as impurezas do sangue, né? As impurezas do sangue e aí vira a urina. Só que se o rim tiver mal funcionando, a pessoa vem a óbito. Porque o rim não está funcionando. Exatamente. Ok? Então, tipo assim, a gente vê aqui na igreja de Esmirna, na igreja de Éfeso, Esmirna, na igreja de Pérgamo, que ele fala assim, ó, aonde a igreja que está em Pérgamo escreve, isso diz aquele que tem espada aguda de 2 fios. Para que serve a espada? A gente vê, né? A gente vê aqui, ó. Para quem penetra na medula, na divisão da alma. Exatamente. Na divisão da alma. É como a gente está lendo no Salmo 139. Que ele conhece, Senhor, tu me sondas e me conheces. Você entende? Então, uma coisa liga com a outra. E quem pode fazer essas coisas? Somente Deus. Ok? No versículo 12, né? Da igreja de Pérgamo. Naquela do Esmirna, é interessante que ele fala assim, ó. Eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. E blasfema dos que dizem judeus e não são mas são as sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós à prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Olha o que ele fala na igreja de Tiatira. Ele sabe até das nossas fraquezas, sabe o que vai acontecer, sabe tudo. A igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja que está em Tiatira, no versículo 18 do capítulo 2 de Apocalipse, de Guiliana, né? Isso diz o Filho do Homem, Filho de Deus, que tem olhos como chamas de fogo. Olha. E pés semelhantes. Como ele se apresentou para João, ele está falando para a igreja. Da forma que ele se apresentou, ele não mudou nada. Mas é que uma coisa, tipo assim, a gente vê que isso aí corrobora com que foi realmente João que escreveu o capítulo 1 e realmente que escreveu o capítulo 2. Porque às vezes a pessoa até fala assim, não, João não escreveu. João não escreveu assim. E aqui legal, por exemplo, o 3 ele fala assim, ó. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve. Isso diz o quê? Que tem os 7 Espíritos de Deus. Então a gente vê que o Salmo 139 corrobora com o Apocalipse. Sim. Ok? Que a gente está falando de... Não tem nada de novidade. Não tem nada de novidade. Assim, novidade assim. Tem a novidade da profecia. Exatamente. Da profecia, mas por exemplo, assim, a revelação mesmo do próprio Deus. Aí ele fala assim, ó, ao anjo da igreja que está em Tiatira, no versículo 18, ainda eu tô lendo, né? Isso é o Filho de Deus, que tem olhos como chamas de fogo, que tem a capacidade de penetrar na tua mente e saber o que você está pensando, né? Pés semelhantes a tão reluzente, que é outra característica de firmeza, né? De guerra, né? De homem ser um homem guerreiro. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, né?
e que as tuas últimas almas são mais do que as primeiras. Ele conhecia tudo isso. Aí ele falou, mas tenho porém contra ti o tolerais Jezabel, mulher que se diz profetiza, a ensinar e enganar teus servos para que te prostituam. E como no sacrifício da idolatria. Dele tem para que arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que é por ir numa cama, e sobre os que adulteram com ela, sobrevirá grande tribulação, se não se arrepender das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todos os reis saberão que eu sou aquele que são da mente e corações. Tá vendo aqui? Então, a gente vê o Salmo 139, que o Senhor conhece a nossa mente e o nosso coração, né? Beleza? E o da Laodiceia também é interessante, que ele fala assim, ó, ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isso diz quem? O Amém. O Amém. Que é o Amém, o que está pronto. Está pronto. É aquilo mesmo, né? E a sequência é legal também, ó. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. O princípio da criação de Deus. Olha. É. O primogênito, né? Primogênito da criação de Deus. Não que Jesus é um ser criado, pelo amor de Deus. Quem crê isso aí que Jesus é um ser criado é os testemunhos de Jeová. Nós, né, não cremos nisso. Nós cremos no quê? Cremos que Jesus é o primeiro e o último. Assim como o Pai é o primeiro e o último. E Jesus vem, né? Yeshua. Não, isso aí para explicar, vai ter que fazer a Trindade para explicar direito isso aí. Então. Você está falando isso aí, muita gente vai ficar boiando. Vai ter que chegar e entrar no mérito, mas deixa a ponta da. É porque, então, a Trindade, a gente pode falar até de 5 partes, porque é assunto. É bem grande. É assunto porque, tipo assim, você não pode falar da Trindade como a gente vê, muitas pessoas falam assim, é um assunto muito difícil de falar, então não posso, vou só resumir para você. Não, você tem que fazer uma coisa embasada naquilo. Ou é ou não é. Você não pode ter assim, aquele meio termo, né? Porque Jesus não falou que ele é o Amém. Jesus não falou que ele é o último e o primeiro e o último. Então se ele falou, eu tenho que provar isso para provar isso. Como eu tenho que provar isso? Complicado. Então, é um assunto para 5 meses direto falando disso aí, para a pessoa realmente. É porque às vezes, tipo assim, as pessoas não tem uma, assim, não aceita, né? Não aceita e fica meio complicado. Eu falando para André, respeito do nome de Deus, qual é o nome de Deus? É Deus. Eu falei, não, Deus não é nome. Deus não é nome. Então a mesma coisa para falar a respeito da Trindade, é um assunto muito espinhoso que envolve muita coisa e acaba, né? Beleza, né? Aí ele fala assim, aí vai, né, continuando na igreja de Tiatira, porque Tiatira é a igreja mais problemática, né? É mais problemática que a Tiatira. Tiatira e Laodiceia, né? Sim. Que é a mais complicada. Mas tem aqui, ó, versículo 24. Mas eu vos digo digo a vós das que estão em Tiatira, que todos os contos não têm essa doutrina, nem conhecem, condizem as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Mas o que tendes, eu tenho até que eu venha. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações, e as gerará com vara de ferro, e sendo quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu pai. E dali essa também. Esse aqui é o Salmo 2, tá? Para o Espírito Salmo 2, tá? Beleza, Moisés? Aqui, ó. Então a gente pode pegar, relacionar o Salmo 139, desculpa-me, né? 139, com Apocalipse, o poder, né, que Jesus tem a respeito como se apresentou para João no livro do Apocalipse. Legal. Beleza? Muito bem. Cadê? Salmo 33. Deixa eu abrir aqui. Eu estou com 33 na boca, é 39. 33, hein? Então é interessante a gente ver que assim, Deus ele conhece a gente de uma forma assim, que a gente não consegue nem imaginar, né? Porque as pessoas, por exemplo, podem falar assim, tá, Deus me conhece, mas elas pensam às vezes superficialmente, né? Não imaginam que Deus, por exemplo, conhece aquilo assim, que a gente está mais no íntimo de nós. Muitas vezes a gente, por causa de hipocrisia ou de costume, ou às vezes por ter o caráter mudado por alguma situação ou por alguma circunstância,
a gente muitas vezes usa máscaras, né? Uhum. E não é verdadeiro conosco mesmo. Que Porque a gente vive querendo agradar as pessoas. A gente quer agradar a esposa, quer agradar o marido, quer agradar os filhos, quer agradar o amigo, quer agradar o patrão, quer agradar várias situações assim. E a gente às vezes acha que a abnegação nesse sentido é uma coisa muitas vezes boa, né? Que a gente fala assim, estou me sacrificando pelas pessoas, pelo próximo, porque eu amo, não sei o quê. E aquilo ali as pessoas passam muitas vezes por um esforço violento para tentar, né? Às vezes até emular uma situação que ela não é, né? Mas Deus conhece a pessoa como ela é realmente, né? A gente não consegue se esconder de Deus. Por mais que a gente molde o nosso comportamento perante a sociedade, os amigos, a família, seja lá quem for, Deus conhece quem realmente nós somos. Que vê, tipo, a gente fala, a palavra conhece, parece que fica meio assim, meio vazia, para algumas pessoas parece ficando meio vazio, né? Quer ver, ó, um exemplo bem claro de conhecer, né? Hoje eu sei, mas até então eu não sabia. Que o filho do Moisés tem um filho, né? Tá aqui do nosso lado aqui, menino. E a gente sabe que o menino Moisés, hoje eu sei, até então eu não sabia, que ele não gosta de coco, ok? Eu não sabia, até então. Os médicos não falam pra mim, eu não sabia. Sim. Eu vou presentear, o menino Moisés vai fazer aniversário, eu falo assim, Moisés, deixa pode deixar que eu dou um bolo pra ele. Que bolo que você acha melhor? O bolo de coco? O Moisés fala assim, não, Max. Não. Meu filho não gosta de coco. Então ele não vai comer coco. Ok? Sim. Por quê? Você conhece o filho. Sim. Isso é que eu conhecer. Deus conhece você no profundo e no oculto. Tudo aquilo que você fala, ouve, vê, não que Deus vai interferir no teu livre-arbítrio, mas como Ele te conhece, Ele sabe muito bem aquilo que você quer. Exato. Isso que é conhecer. Você conhecer a pessoa no íntimo. E Deus as conhece. Minúcias, né, As minúcias. Aí a gente está falando assim de uma maneira superficial. A gente está falando de homem para com homem. Homem para homem. Agora imagine Deus. Imagina conhecer de Deus como é que é. Porque quando o salmista fala aqui, ó, nem que haja uma palavra na minha língua, tu conhece. Antes de nós falarmos, Deus sabe muito bem aquilo que nós vamos falar. Tal ciência... Aquilo que nem subiu no nosso coração, no nosso coração é o que Deus sabe. É o que Deus já sabe. Ok, beleza? Tal ciência para mim tão alta que não posso nem atingir. Aí fala assim, ó, para onde irei do meu espírito e fugirei da tua face, né? A gente lembra do caso de Jonas, né? E o próprio Elias, né? O próprio Elias tentando fugir. Se subir ao céu, Se eu for mais no fundo do mar. No mar, tu tá. Se eu fizer a minha cama no Seol, o céu que é debaixo da terra, tu também tá. Então, se eu tomar na alva, ali tu tá. Se habitar nessa mirada do mar, tu também tá. Ali, a tua mão guiará, a destra e me sustentará. Se disseram de certo que as trevas me esconderão. A noite até por Deus, ó. Tanto faz. Deus também tá. Aqui, ó. Quando ele fala aqui da criação dele, né? Aqui, ó. Os meus ossos, eu te louvarei, no versículo 14, né? Não, o 3, não pegar o 3 aqui, ó. Pois puseste no meu interior, estremeceste-me no ventre da minha mãe. A formação da criança, né? Eu te louvarei porque de modo tão terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto fui formado, entremecido com as profundezas da terra. E os teus olhos me viram, meu corpo ainda informe. Quem pode dizer? Isso é que Deus, né? Deus informe, né? Nos teus livros foram todos escritos, os quais iam sendo dia a dia formados quando ainda nem havia um deles. Então, tipo assim, isso aqui está falando do oculto e do profundo, como disse Daniel, né? Daniel falou isso pro rei Sanaqueribe, não, rei Dário? Ou Ciro? Rei Ciro. Foi o rei Ciro. Ciro? Foi Nabucodonosor. Foi um desses aí.
Ele falou, eu não marquei o versículo, mas foi isso aí. Ele falou assim, Deus conhece aqui no oculto e no profundo. Tá falando isso aqui, ó. Salmo 133, né? E compensação para mim, ó Deus, os teus pensamentos, e quão grande e a soma deles. Se eu puder, seria, aqui no versículo 18, se os contasse, seria com o maior número do que a areia do mar. Areia, né? Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás e será aí, fala do julgamento do ímpio. Aqui é Davi meio furioso, né? Furioso, e assim, dizendo que quando a ira dele é como a ira contra os ímpios, é como se estivesse afrontando o próprio Deus, né? Afrontando o próprio Deus. A vingança em nome do próprio Deus. Aí ele fala aqui uma declaração muito interessante no versículo 18, no versículo 23. Ele fala assim, ó: sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Mas aqui o Senhor não sonda o coração no versículo 1? Sim. E ele fala aqui, sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Mas aqui eu acho... Prova-me e conhece os meus pensamentos. Mas aqui eu tô achando que ele está se justificando por causa dessa conduta dele. Exatamente. Porque ele fala assim, ó, Senhor, eu tô amaldiçoando esses ímpios aqui, mas o Senhor conhece meu coração. Sabe que eu estou fazendo isso aqui por zelo ao seu nome. Sim. Né? Ele tem esse cuidado, né? Você vê como que Davi era... Aí ele fala assim, ó: e vê se há em mim um caminho mau, seguindo pelo caminho eterno. Lembra o cuidado e o zelo de Davi para as coisas de Deus? Que é aquele negócio de você irar, mas não pecar, né? A gente pode se irar, mas não pode pecar. Porque Deus esse ira, e quando Deus se ira, né? Ele ira. E não é um... É o que eu falo falando, ireis, mas não pequeis, né? E Deus fala assim que ele repreende e castiga tudo quanto ama, né? Sim. Se ele está arrependendo e castigando é porque ele ama. É complicado ali. O Davi acho que foi bem ligeiro aqui. Acho que quando ele falou assim, se eu estou indo num caminho meio coisa, ele já voltou no caminho. A gente vê que essa é a diferença de Davi, né? Diferente de alguns reis, né? Que sucederam aí. Né? Ainda que tinha algum desvio de conduta, ele botava ao caminho, né? Ele botava atrás. Tinha arrependimento. Aí, tipo assim, quando aconteceu o caso de Betseba, né? Ele falou... Que pequei. Eu achei realmente... Meteu botar na testa, né? O que eu fiz? Fiz besteira. Entendeu? Tipo assim, quando o Natan fala... A gente falou já sobre isso? A gente só comentou. A gente só comentou. Nossa, não falamos, muito forte essa situação. Falando, porque a gente pegou ali bem na parte do pecado de Adão. Sim. Quando Adão não quis... Ele poderia ter tido aquele mesmo comportamento, assumir o erro, mas ele podia ter batido a mão na testa também. Mas eu falei, errei. E agora o que eu faço na minha vida? Eu não vigiei a mulher aqui, bicho. Ainda comi também, Deus. Meu Deus do céu. Então, aí a gente vê que o rei Davi tinha essa característica de pessoa, de um homem, né? Que ele errava, assumia seu erro e voltava atrás. E é isso que Deus quer da gente, né? Que a gente quer... Tem pessoas, Moisés, que acontece com as vidas das pessoas. As pessoas pecam e não se perdoam. Fica remoendo. Esse é o pior pecado. Porque Deus já perdoou você e você está remoendo aquele pecado, você não se perdoa e você não vive. Isso. A pessoa tem que viver. Porque se Deus já te perdoou, assim como aquele filho que se arrependeu, falou, puxa, pai, pequei contra o Senhor. Ele voltou, o filho próximo, ele voltou com o pai, né? Aí ele falou assim, pai, pequei. Quando o céu, quando a terra, sou digno de se chamar teu filho. Sim. Ele voltou atrás. E o pai já tinha perdoado. Receberam com festa. Ok? Então, mesmo assim é Deus. A pessoa tem que voltar atrás. Acho que o grande problema da humanidade é o quê? A pessoa pecou e não se perdoa. Eu acho que esse é um dos piores erros que as pessoas cometem. Então, né? quando a gente vê essas situações, todas essas situações por exemplo, quando a gente vê o contexto em que Jesus fala do filho pródigo, ele conta aquela história maravilhosa, e a gente vê os fariseus ali indignados com a situação, porque Jesus encarou na cara deles que assim, não só a questão da pessoa não se perdoar, mas o próprio julgamento que as pessoas fazem. Porque assim, muitas pessoas não conseguem se perdoar porque constantemente elas são acusadas, né? E era isso que Jesus estava pegando e esfregando na cara deles ali, ó o que você faz com o pecador, porque vocês
Deus já perdoa essas pessoas e as pessoas não conseguem se perdoar porque tem vocês acusando. Né? E eu acho que isso aí foi uma verdade esfregada tão bem na cara deles que aí eles ficaram todos muito mais furiosos com Jesus ali. Aquelas situações ali, todas elas, né, que fala de voltar ao caminho, tanto da ovelha quanto da dracma quanto do filho pródigo ali, a gente vê situações que, né, esfrega na cara da pessoa ali, ó. Que, ó mostra a pessoa, né? Vocês não conseguem se alegrar com a vida, né? Porque todos eles ali, as pessoas não conseguiam se alegrar com o arrependimento de ninguém. Não conseguia se alegrar com uma ovelha agachada, não conseguia se alegrar com alguém que se arrependeu e voltou atrás. A gente é difícil a situação, né? Então, a gente vê o caso do Judas, né? Judas, quando ele pecou quando ele traiu Jesus, né? Ele não se arrependeu igual Pedro, né? A gente vê o arrependimento de Pedro como um arrependimento sincero, né? Ele chorou, a Bíblia fala que ele chorou amargamente. A gente vê o... Quando o galo canta... a gente vê o antes, o Pedro antes do antes e o Pedro depois. E a gente vê o Judas antes e o Judas depois. Porque Judas, ele teve a vontade de voltar atrás, né? Sim. O que ia acontecer? Estava previsto. Ia acontecer, né? Mas tipo assim, ele se matou. Tipo assim, ele pecou e não se perdoou. Não. Que às vezes muitas vezes acontece na vida da pessoa, a pessoa vai, peca e acaba tirando a sua própria vida porque ele não se perdoa. Mais uma vítima do campo de sangue. Ele não se perdoa, né? Complicado. Beleza? Mas é muito triste a situação. Eu acho que só, né, Dede? Só. Mais alguma coisa pra falar? Não. Acho que aqui, ó, por exemplo, a gente vê aqui, né, o contexto geral aqui, o resumo, né, que Deus ele é onipotente, onisciente e onipresente, né? Ele pode todas as coisas, ele sabe de todas as coisas e está em todo lugar, né? E às vezes a gente fica preocupado com uma situação ou outra, imaginando que Deus não é poderoso o suficiente para nos salvar, nos proteger, nos guiar, nos orientar e fica muitas vezes amargurando situações, né, que a gente poderia superar e olhar para frente e saber que o Senhor tem um caminho muito mais glorioso para nossas vidas, né, de paz, de bênção e de vitória, e a gente fica ali por causa de algumas situações nos remoendo, e isso daí a gente tem que entender que é a estratégia do inimigo, né? São dardos lançados, por isso que a gente tem que se revestir da armadura, né, para a gente estar firme de pé e resistindo isso daí, com foco no alvo, né, que é Cristo, né, que é quem realmente morreu. Então não adianta as pessoas virem te acusar, de fazer, tentar fazer com que você não se perdoe, porque quem morreu na cruz por você foi Jesus, não foi mais ninguém. Então o resto é tudo coisa supérflua que você, em nome do Cristo, você pode superar e seguir em frente, para honrar e para a glória do nome dele. Não é verdade? Amém. Então, amém? Espero que vocês tenham gostado. Perdoa não termos colocado o vídeo aqui a semana passada. Semana passada eu tive que trabalhar, né? Então não deu certo para poder agilizar. Trabalhei tanto sábado quanto domingo, então acabou não dando certo. A gente poderia ter tentado gravar no domingo à noite, mas eu tenho um mini culto no meu ministério, então não pude dar um cano no culto. Mas aqui estamos, nem devemos. Mas aqui estamos e em nome de Jesus, semana que vem, se der tudo certo, a gente está aqui juntos de novo, tá bom? Agradecemos a vocês pela sua presença. Temos semana que vem. Qual vai ser? A gente pegou... Tem uma opção? A gente tinha falado de algumas opções, né? Tem muitas opções. Vamos com um tema surpresa. Vamos ver, avaliar entre eles, né, qual que seria o melhor. E a gente vem aqui e anuncia para vocês, tá bom? Então que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigado a todos. Amém.